Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Ruth, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 6. Eu vou ler um texto grande até o final do capítulo, mas é o único texto que eu vou ler aqui na minha ministração. Queria que você prestasse toda a sua atenção, porque eu creio que Deus vai falar com você. A Bíblia diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Quantos têm a certeza que o Senhor sempre vem em auxílio do seu povo? Diga amém. Verso 7 em diante, a Bíblia diz assim: assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrereis, e ali sereis sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém, e ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame de Noemi, que significa agradável. Melhor que me chamem de Mara, que significa amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor coloque-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Eles chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Olha que interessante, olha que tremendo. A história de Ruth tem tudo a ver com dupla honra.
É uma história no qual nós aprendemos sobre a dupla honra que o Senhor nos dá. Aquilo que Isaías 61 nos ensina, que no lugar da vergonha, Deus nos dá dupla porção de honra. Uma reviravolta, uma transformação, 180 graus. Através do agir de Deus na vida de Ruth, nós aprendemos como nós também podemos experimentar as reviravoltas do Senhor. A dupla honra que só Ele pode nos dar. Você notou aí nos primeiros versos, ou nos versos do capítulo 1 do livro de Ruth, que a história de Ruth começa extremamente difícil, com sofrimento. Mas se você for lá para o final do capítulo 4, o fim do livro de Ruth, a história acaba muito bem. A história acaba com gozo, com celebração, com vitória. A gente costuma falar que o final das coisas é muito mais importante do que o início das coisas, porque para o servo do Senhor, o fim sempre acaba em vitória, o fim sempre acaba em celebração, sempre acaba em dupla honra. Ruth foi uma grande mulher. Apesar do livro de Ruth ser pequeno em extensão, em palavras, Ruth tem uma grande representatividade, não só na palavra de Deus, mas para todo o propósito de Deus para a humanidade. Se você se lembrar um pouco da família de Ruth, nós já aprendemos um pouco sobre a importância da sua história. A Bíblia nos mostra que Ruth foi nora de ninguém menos do que Raabe. Quem lembra lá de Raabe? Uma mulher que também não era israelita, ela era de Jericó. A Bíblia fala que era uma mulher que tinha um passado muito ruim, era prostituta. Mas que na hora certa, ela se posicionou do lado do Senhor, do lado de Israel, do lado do exército de Deus. E por isso ela foi abençoada, e por isso a sua vida foi transformada. Dizem os estudiosos, os escritos da época, que Raabe, depois de se posicionar a favor do exército de Israel, ela é recebida como alguém do povo de Israel, e ela casa com alguém de muita importância em Israel, uma pessoa, anúncio do rei verdadeiro que viria. E sim, lá na frente, anos mais tarde, da descendência de Judá, que era a descendência de Ruth, veio ninguém menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ruth foi uma das 5 mulheres que foram incluídas na genealogia de Cristo. Ali no livro de Mateus, quando mostra ali a genealogia de Cristo, ela só se refere a 5 mulheres, e dentre elas havia Ruth. Uma mulher que recebeu uma reviravolta na sua vida, uma transformação, que recebeu dupla porção de honra, ou dupla honra. Mas nessa noite nós vamos ficar um pouco no início da trajetória de Ruth, e depois nós vamos prosseguir nas próximas quartas-feiras. A história de Ruth começa com a história da sua sogra, Noemi. A palavra Noemi significa agradável, alguém agradável. Nome no Antigo Testamento tinha uma importância muito grande. Em toda a palavra de Deus, no Novo Testamento também, representava a identidade da pessoa. Por muitas vezes, quando estudamos um personagem na palavra de Deus, simplesmente o nome dele já nos prega uma mensagem, já nos ensina lições. Noemi representava alguém agradável, alguém feliz. A Bíblia fala que ela se casou com um homem chamado Elimeleque. O nome Elimeleque significa o Senhor é rei. Eles moravam em Belém, uma cidade que lá na frente foi a cidade onde o nosso Senhor e Rei, o nosso Salvador, nasceu. Ali de Belém. O nome Belém também nos ensina algo. A palavra Belém significa casa de pão, casa de alimento, uma representação da igreja do Senhor. É aqui que nós recebemos do pão vivo que desceu dos céus.
É aqui que nós recebemos o alimento, através da palavra do Senhor, através do relacionamento com Deus. A Bíblia fala que a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. É aqui que nós nos alimentamos. A Bíblia fala que depois que esses personagens são apresentados, a Bíblia mostra que havia um período difícil ali em Israel e, portanto, em Belém. Houve fome na terra, houve uma dificuldade. Apesar da igreja do Senhor ela ser uma bênção, a Bíblia nos ensina que a igreja do Senhor não é perfeita. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que a igreja do Senhor, ela está sendo aperfeiçoada até o dia no qual aquele que é perfeito vier. Mas até lá estamos sendo aperfeiçoados. E a razão na qual a igreja não é perfeita é porque a igreja é feita por seres humanos que são imperfeitos. Eu costumo falar que se você quiser deixar uma igreja perfeita, é só tirar eu e você dela. É só tirar o ser humano dela. Porque o ser humano é imperfeito. Se a igreja é o corpo de Cristo, se só tiver o cabeça é perfeito. Se tirar o ser humano, se tirar o homem e a mulher, se tirar eu e você, a igreja fica perfeita, sem mácula, sem ruga. Mas a Bíblia fala que não é esse o propósito de Deus. Aqui nós aprendemos um pouco da loucura do amor de Deus. Ele decidiu cumprir um propósito tão perfeito através de pessoas imperfeitas como nós. Deus nos amou tanto que Ele quis nos incluir no seu propósito, apesar das nossas imperfeições. Sim, igreja é imperfeita porque é feita de seres humanos, porque Deus nos colocou ali. Mas biblicamente nós aprendemos também que é na igreja que nós somos aperfeiçoados, é na igreja que nós somos purificados, é na igreja que nós nos tornamos mais a imagem e semelhança do Senhor. Mas a Bíblia fala que Elimeleque e Noemi, eles ficaram extremamente desconfortáveis ali em Belém. Havia fome na terra, havia dificuldade na terra. Então eles tomaram uma atitude drástica. Eles decidiram sair de Belém e ir para uma terra estrangeira, e ir para a terra dos Moabitas, uma terra inimiga de Israel. Quando o povo de Israel voltava do Egito, o povo de Israel pediu ali ajuda, refúgio ali para os Moabitas, pelo menos ali um sustento, água para beber. O povo estava exausto, mas a Bíblia fala que os Moabitas recusaram, e muito pelo contrário, praticamente chamaram os israelitas para a guerra, apesar da condição desfavorável que os israelitas estavam. Um povo alheio, um povo inimigo de Israel. E eles decidem sair de Belém, da casa de pão de Israel, e ir para a terra dos Moabitas. A Bíblia fala que eles tinham 2 filhos, chamados Malom e Quilion. Malom significa doente, Quilion significa desfalecimento, desfalecimento. Os estudiosos não sabem se esse era de fato o nome dessas pessoas, desses personagens, ou se o escritor do texto colocou que eles se chamavam assim para mostrar o resultado que eles tiveram. Mas a história nos conta, o texto nos conta que quando eles saíram de Belém, as coisas começaram a se declinar. A situação começou a se agravar. Pouco tempo depois, lembra Elimeleque, o chefe da casa? A Bíblia fala que lá em Moabe, lá na terra estrangeira, ele morre. Noemi, a agraciada, em Moabe agora se torna viúva numa terra estrangeira. A Bíblia fala que Malom e Quilion, eles tomam para si 2 mulheres
ali no meio dos moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Sim, Ruth era estrangeira, Ruth era uma moabita. A Bíblia fala que eles vivem ali pouco mais de 10 anos, e pouco mais de 10 anos, um abismo chama o outro abismo, a situação fica ainda mais drástica, ainda mais difícil. Não só Elimeleque tinha morrido, mas agora Malom e Quilion também morrem. E ao invés de uma viúva, a família agora tem 3 viúvas. Uma circunstância extremamente difícil, vergonhosa para aquele contexto sociocultural. Viúva naquele contexto, naquela sociedade, era sinônimo de alguém que não tinha quem a defendesse, que não tinha quem a provesse, ou provesse a ela. Representava alguém marginalizado, ou marginalizada pela sociedade, numa situação extremamente difícil. Se tinha uma figura de fundo de poço, ou fundo do poço, era o retrato daquela família. Mas interessante que as coisas só começam a piorar quando eles saem de Belém. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar nessa noite: não saia de Belém. Não saia de Belém. Interessante que no texto que nós acabamos de ler, a Bíblia fala que Noemi se lembrou, ou ela ouviu dizer, e nós sabemos que a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus, que Deus havia se lembrado do seu povo, que Deus havia trago de novo o alimento ali para Belém. Eles chegam ali em Belém na época da colheita. Sim, há momentos de dificuldade na igreja, a igreja é imperfeita, mas na casa do Senhor, o Senhor sempre se lembra do seu povo, o Senhor sempre vem a favor do seu povo, o Senhor sempre traz colheita para o seu povo, o Senhor sempre traz pão para a casa de pão, para a casa do alimento. Por mais imperfeita que uma igreja pode ser, a igreja pertence ao Senhor, e é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que é o nosso provedor. E deixa eu te lembrar, o Senhor não falha, o Senhor não falha. Quando a dificuldade bater na sua porta, não saia de Belém. O inimigo vai fazer de tudo para te tirar de Belém, porque ele sabe que se você sair de Belém, a tua proteção se vai. Lembra da história do filho pródigo? Enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha alimento, ele tinha a proteção do pai, ele tinha a maior bênção, que nenhum dos 2 filhos sabiam qual era ela, que era a proximidade do pai, a presença do pai. O inimigo não atacou o filho pródigo, na história do filho pródigo, enquanto ele estava na casa do pai. Qual que era a estratégia do inimigo? Tirar o filho pródigo da casa do pai. Aí ele traz um engano, o diabo é o mestre dos enganos. A serpente engana a humanidade desde lá do jardim. João no capítulo 10, quando Jesus nos ensina sobre o bom pastor, ele fala com muita clareza que uma das estratégias do lobo é dispersar as ovelhas do rebanho. Rebanho é uma figura clara da igreja do Senhor. Nós somos as ovelhas do bom pastor, pertencemos ao rebanho do bom pastor. Uma das estratégias do inimigo para destruir a sua vida é te tirar do rebanho, é dispersar você da comunhão dos santos. E o diabo não vai fazer isso de uma maneira clara, evidente. Lembra que se tem uma coisa que o diabo sabe fazer é enganar. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Ele sempre vem com uma aparência boa, ele sempre vem imitando a verdade ou com uma meia verdade. Uma vez eu vi esse exemplo e para mim reflete muito isso. Eu não tenho experiência nenhuma com pesca, né? Interessante que eu sou aqui de Goiânia, eu sou goiano do pé rachado, mas não sou bom de pescaria. Mas antigamente eu gostava de ver esses programas na televisão de pescaria, achava bacana aquele negócio. E eu via aquele pessoal pegar aqueles peixes grandes, né?
aqueles peixes de verdade que estava na imagem, né? Não só a história de pescador. Mas era interessante que quando eles iriam pescar, ou pescavam aqueles peixes grandes, parecia que o anzol não pegava direito o peixe. Parecia que era uma meia fisgada ali, e já era suficiente para tirar o peixe da água. E aquilo falou comigo, porque muitas vezes a gente pensa que para tirar a gente da água precisa ser aquela fisgada inteira, mas o diabo, para acabar contigo, só precisa de uma meia fisgada, de uma meia verdade, para você escorregar na banana, para você se afastar do rebanho. Lembra da conversa da serpente com Eva e Adão? Olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal não é lá esse problema, esse bicho de 7 cabeças, não. Deus sabe que se você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Uma meia verdade, que Deus conhecia o bem e o mal. O homem e a mulher já conheciam a Deus, conheciam o bem. O que eles iriam conhecer agora? A maldição do mal. Eles iriam saber sobre o mal. O que Deus não queria é que eles experimentassem o mal. Mas o homem e a mulher caiu na ladainha da serpente, numa meia verdade. São as meias verdades que derrubam muitos servos do Senhor. São as meias verdades que de fato também são meias mentiras, que afastam você de Belém, que afastam você do rebanho. Primeira lição: não saia de Belém. Interessante que, assim como as coisas começaram a degringolar quando eles saíram de Belém, no texto as coisas começam a melhorar quando eles voltam para Belém. Segunda lição, mais clara: volte para Belém. Volte para Belém. Não estou falando só para quem está aqui, não. Ou melhor, não estou falando só para quem saiu, não. Tem muita gente que está em Belém de corpo, mas não está de alma, não está de mente, não está envolvido. A gente fala que o Monte Horebe também era uma representação da igreja do Senhor. A Bíblia fala que Elias foi para Horebe, mas ficou dentro de uma caverna. Ficou no lugar errado dentro da igreja. As coisas só começam a melhorar para aquela família quando eles voltam para Belém. Interessante que, lembra da história do filho pródigo? As coisas só começaram a mudar, a reviravolta só começou a acontecer quando ele se tocou que lá na casa do pai dele, até os servos viviam melhor do que ele estava vivendo. Quando ele se tocou que a casa do pai era muito melhor do que a distância que ele estava. E a Bíblia fala que ele volta para a casa do pai, o pai recebe ele com alegria, e Deus muda a sorte dele, mudando as suas vestes. O pai dá vestes de louvor, vestes de celebração a ele, coloca um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés. O pai honra o filho com dupla honra. Em outras palavras, dupla honra está na casa do pai, dupla honra está em Belém, na igreja do Senhor. Dupla honra que vem de Deus. Interessante, eu vou encerrar. A Bíblia fala que quando ela decide voltar para Belém, ela vira para suas 2 noras, agora também viúvas, e diz: olha, fica aqui em Moabe, volte para a casa dos seus pais, volte para os seus deuses, para os seus costumes, para os seus valores, porque eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para Belém. Elas primeiro choram muito e dizem: não, nós vamos ficar contigo, naquela emoção, até que Noemi insiste: olha, eu não posso ter filho mais, e mesmo se eu tivesse, vocês não iam esperar eles ficarem adultos para se casar com eles, não, está mais difícil para mim do que para vocês, volte aí para a casa dos seus pais, para os seus deuses, e reconstrua a sua vida. Interessante que uma delas, chamada Orfa, chora, lamenta, mas dá um beijo na sua sogra e volta
para Moabe, volta para os seus deuses, volta para o seu passado. E a Bíblia fala que a outra, chamada Ruth, ela diz não. E talvez fala uma das frases mais bonitas ali no Antigo Testamento: não, aonde tu fores eu irei, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Olha que interessante. Noemi só pôde voltar para Belém e, portanto, se aproximar da sua dupla honra, do agir de Deus na sua vida, depois que ela deixou Orfa lá atrás. Depois que ela deixou Orfa voltar para Moabe. Orfa ainda estava presa em Moabe. Orfa ainda tinha ligações com Moabe e com os deuses de Moabe, maiores do que as ligações com Noemi, com o Deus de Noemi. E por isso Orfa beijou, lamentou e voltou para trás. Orfa tem uma representatividade muito grande, representa o passado. Afinal de contas, Orfa se prendeu ao passado. Ela decidiu ficar com Moabe, com aquilo que estava para trás. Para você experimentar aquilo que Deus tem adiante de você, você vai ter que deixar a Orfa lá atrás. Você vai ter que deixar o passado no passado. Você vai ter que se esforçar para que o passado pare de interferir no seu presente e não influencie o seu futuro. Para que você possa voltar a Belém e para o propósito que Ele tem para a sua vida, você tem que deixar o passado ser passado. E esse é um ensino recorrente na palavra de Deus, porque o passado influencia muito a carne humana. A carne só consegue ver com o sentido da visão. Então tudo que nós experimentamos até aqui está no passado. Não é muito difícil de perceber que o passado influencia a carne. Mas para você viver o que Deus tem adiante de você, você tem que negar a sua carne, colocá-la na cruz e olhar para Jesus. Você precisa deixar o passado ser passado. Orfa representa os momentos bons. Ela foi para Moabe, eles tentaram reconstruir a vida, seus filhos se casaram, tinha uma memória afetiva, por isso que ela lamentou. Só que o período de Moabe acabou. Ela lamentou, chorou, agora era hora de enxugar as lágrimas e seguir em frente. Não fique preso nos bons momentos do passado. Se alegre com eles, seja grato por eles, mas saiba que no Senhor o melhor sempre está por vir. Deus tem mais adiante de você do que Ele tinha para o seu passado. Seja grato por tudo que você alcançou até aqui, por tudo que Deus fez na sua vida até aqui, mas não fique preso no passado. Saiba que Deus tem mais para você, que Deus tem grandes coisas para o seu futuro, que o melhor está por vir. Orfa representa também os momentos difíceis. Ela perdeu os seus filhos, ela se tornou viúva, ela perdeu 2 dos seus filhos, estava numa situação extremamente difícil. Da mesma forma que um passado bom não pode prejudicar o teu futuro, um passado ruim também não pode prejudicar o seu futuro. Por mais difícil que tenha sido o seu passado, a Bíblia nos ensina que o seu passado, o nosso passado, não determina o nosso futuro. O seu passado não pode determinar o seu futuro. O seu futuro foi determinado pelo teu Criador, pelo Todo-Poderoso. Não tem maldição que Ele não possa transformar em bênção. Não tem tragédia que Ele não possa transformar em triunfo. Não permita que o teu passado influencie o seu futuro. Para você ir para onde Deus quer te levar, você vai ter que deixar a órfã para trás. Você vai ter que deixar o passado ser passado, em nome de Jesus, para viver o futuro que Deus tem para você, em nome de Jesus.